Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui ao canal Academia Jung. Então, continuando aquele processo de falar sobre os relacionamentos e como a psicologia analítica nos auxilia a compreender melhor o que acontece com a gente quando adentramos em um relacionamento. Então hoje eu vou falar sobre a ânima e o ânimos, como elas influenciam, como isso vai influenciar nesse processo de se apaixonar, de criar uma relação. Então vamos lá. A ânima e o ânimos são considerados por Jung um intermediador entre o nosso mundo consciente e o nosso mundo inconsciente, um inconsciente mais coletivo. Ok? Então, um dos processos do nosso inconsciente coletivo, e eu vou explicar isso, fica aí mais um pouquinho para você compreender o que isso interfere nas relações. Então, pensando internamente, um dos nossos processos do inconsciente coletivo é gerar uma união. É gerar um processo em que esse consciente e esse inconsciente sintam-se como uma coisa só, que é o que a gente chama de processo de individuação. Então, aquele momento em que você quase que atinge uma plenitude da sua personalidade. Assim. Não que ela permaneça inteiramente, porque consciente e inconsciente são dois polos distintos, então, mas em alguns momentos eles se unem e trazem um significado muito grande para a vida e trazem uma transformação para a personalidade que dão outros rumos mais substanciais para a nossa vida. Isso pensando eu sozinho. Agora, ao longo da nossa vida, sim, no inconsciente coletivo eu tenho essa tendência a criar essa união, essa sensação de completude. Isso não se daria só pelo mundo interno, né? Isso também se dá em relação ao mundo externo. Então, no momento em que a gente se apaixona por alguém, essa função que ela faz a nossa conexão com o inconsciente coletivo, ela é projetada para fora. Então, você acabou de conhecer uma pessoa, tem um mês que você conhece ela, você vai conversando, ou menos que isso, às vezes, aí você descobre, nossa, eu tenho tudo a ver com essa pessoa, nós dois temos os mesmos gostos, a gente gosta das mesmas coisas, a gente tem os mesmos projetos. Lê do engano, gente. Ninguém é tão igual assim a qualquer pessoa, mas a gente tem essa sensação no início da relação. E ela é importante, porque caso ela não exista, como que alguém já ficaria com o outro, já pensa, nossa, ele tem defeito aqui, nossa, ele não dá certo ali, a gente não é compatível em tal assunto. Então, nesse primeiro momento, e é interessante que já fizeram pesquisas que essa paixão, ela dura aproximadamente 6 meses a 1 ano e meio. Então, de alguma forma, a gente se sente tão ligado à pessoa e, de certa forma, tão cego para as nossas diferenças que a gente só vê essa união. Então, quer dizer, aquilo que eu busco internamente, para algumas pessoas, né, essa tentativa de união consigo, essa ânima e ânimos vai ser projetado nessa outra pessoa. Então, essa tentativa, essa sensação de união vai estar ligado a outra pessoa. Então, essa outra pessoa vai te dar essa sensação de completude, de inteireza. Então, é o momento que a gente se cega, né, pela outra pessoa, quer estar junto e acha que a nossa vida está completa. Então, a sensação de completude é dada por essa projeção. Então, a gente busca fora aquilo que, na verdade, estamos buscando dentro de nós, dentro da nossa personalidade. Então, eu costumo dizer que um relacionamento, até de longo prazo, e a psicoterapia, isso feito junto, essa união, eu acho que é o processo de maior autoconhecimento. Por quê? Então, se eu estou apaixonado por alguém, se eu me cego por alguém, por algum tempo isso vai me completar. Mas a gente sabe muito bem que depois começam a entrar, o pessoal fala, né, crise de 1 ano e meio, né, essas coisas, porque toda essa ilusão da minha projeção, ela começa a cair, ela começa a se desfazer. Então essa sensação de completude, que é um polo da coisa, ela começa a dar espaço para a sensação de incompletude. Aí você começa a ver na outra pessoa só defeitos, mas que muitas vezes são defeitos nossos. Às vezes são os receios que eu tenho que eu vou colocando sobre a outra pessoa, né? Receio de ser traído, receio de que ela vai me deixar, características que eu considero que não é tão legal, mas às vezes eu posso encontrar isso em mim mesmo, né? O que é que agora eu estou projetando? Então, se em algum momento eu projetava as coisas só positivas, essa completude, agora vem o outro lado também, né? Nada tem um lado só, tudo tem uma bipolaridade. Então, agora eu começo a projetar na pessoa aquelas questões que são negativas. Então, nesse processo das minhas projeções negativas, se eu paro para me olhar, não é que eu estou falando que a outra pessoa é a perfeição, assim, ela é só um espelho para essas coisas. Não,
ela tem as características que você pode considerar positiva ou negativa, mas é importante ali você começar a diferenciar o que é da pessoa e o que é que você está projetando sobre ela, né? Então, às vezes, a gente está ali buscando aquilo que já foi embora. Então, aquela projeção de união que um dia se foi, porque é importante ela ir embora também, porque são duas pessoas diferentes, cada uma tem seu caminho na vida, cada um é uma individualidade. Então, a gente não nasceu para ser junto, mas ter essa sensação de união é muito importante. Faz o casal ficar junto, ter essa completude e criando outros caminhos na vida. Pode ser que em determinado momento isso já não seja mais suficiente. Mas todo relacionamento é um processo de autoconhecimento também. Então você descobre o que eu projetava, o que eu esperava daquela pessoa, essa sensação de completude que a ânima e ânimos projetado, ela vai me trazer, mas em algum momento ela começa a sair, né? E aí ela começa a mostrar a nossa sombra, outros aspectos que são os aspectos que a gente considera negativo em nós mesmos. Então, por isso, a ânima e ânimos têm essa ideia de possibilitar esse meio do caminho para essa sensação de completude que faz as coisas se unirem. A gente nos unirmos com nós mesmos ou a gente se unir a uma outra pessoa. E daí, depois desse momento, dessa sensação, desse lapso de união na nossa vivência, a gente começa a criar novos caminhos. Então é um processo de muita transformação. Então conhecer alguém, se apaixonar por alguém, criar um relacionamento e daí você continuar com isso, é um processo de transformação. Isso dá uma guinada na vida das pessoas. Imagine, às vezes você está ali, você conheceu aquela pessoa que era alguém totalmente desconhecido na sua vida, você fez um relacionamento de um longo prazo, fez uma casa, filhos, vamos dizer, né, que isso aconteça, e sua vida mudou de rumo. Ou não teve filhos, não teve casa, mas com certeza sua vida mudou de rumo. Então todo esse momento de apaixonamento, ele faz nossa vida mudar, né? Faz a gente criar novos caminhos, novos projetos. Assim como quando a gente se conecta consigo mesmo, né? Nesse momento dessa completude, a gente cria novos projetos, às vezes a gente deixa para trás coisas que eram cansativas, que não faziam sentido para a gente, e a gente começa a procurar outros. Então, não é bem dizer ou mal dizer, é um processo que acontece. Essa projeção, ela vai acontecer. Essa união, essa busca de completude, ela vai acontecer. E ela com certeza vai ser um momento transformador na vida. E aí, cabe a nós sempre refletirmos muito mais quem somos nós nesse processo e aí tomar as decisões, quais caminhos seguir. Espero ter ajudado aí a compreender mais as nossas paixões. Se gostou, deixa aí seu like, comente, compartilhe com quem achar que possa interessar. E a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo e até lá!